Bem, amigos da TV ANFAC, estamos aqui reunidos hoje com o Dr. Luiz Lemos Leite, presidente da ANFAC, e com o Dr. José Luiz Dias da Silva, consultor jurídico da ANFAC e vice-presidente da ABAEF. O assunto que a gente vai tratar hoje no programa é de grande interesse para você. Diz respeito à mudança na lei de execuções de títulos extrajudiciais. Isso aí muda completamente o dia a dia das empresas de fomento mercantil. E a gente vai estar discutindo, vendo o que mudou, quais procedimentos você deve tomar, quais cuidados você deve ter. Inicialmente, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Luiz Lemos Leite, presidente da ANFAC, para fazer um breve comentário sobre a mudança da lei, essa vitória que realmente mudou o perfil da execução de títulos, Dr. Luiz. Bom, então, esta lei veio exatamente atualizar algumas normas do Código de Processo Civil no que diz respeito à execução de títulos. Ela teve, a meu ver, o mérito de proteger os detentores de títulos de crédito, uma vez que, como todos sabem, né, o processo judiciário é um processo lento, dá margem a alguns expedientes protelatórios, e essa lei visa exatamente proteger aqueles que são detentores dos títulos de crédito, que são os credores. Normalmente, o devedor sempre levava alguma vantagem. E no nosso caso, como nós trabalhamos com títulos de crédito, de toda a natureza, é importante para nós esta lei, que vem simplificar todo o processo de execução. Doutor José Luiz, bem-vindo ao programa, está inaugurando sua participação aqui, teremos outras vezes com certeza, mas o que de importante mudou? Como é que era feito antes a execução, como é que é feito hoje, e quais os cuidados que o empresário do fomento mercantil deve ter para atuar e aproveitar-se dessa lei? Também, a tramitação da lei teve mudanças significativas. Diríamos que a primeira mudança já começa no início do processo. Na lei anterior, o devedor era citado para fazer o pagamento em 24 horas, tendo a prerrogativa de indicar bens à penhora. Com a nova lei, essa prerrogativa de indicação de bens desapareceu, o prazo aumentou para 3 dias, mas é o prazo para que o devedor realize o pagamento. Não realizando o pagamento, caberá ao credor indicar um bem para ser penhorado. Acho que essa mudança foi muito importante. Essa foi a principal mudança. Entre as mudanças, eu diria que a mais significativa, decorrente desta mudança, teríamos os bens a serem indicados e a possibilidade da penhora de bens por parte do credor. Em termos de prazo, quer dizer, quanto tempo demorava um processo antes, quanto tempo demora? Já temos algum caso concreto que o senhor tenha participado ou que o senhor saiba? Sim, a redução dos prazos vai ser significativa, porque expedientes protelatórios vão desaparecer. O que acontecia na lei anterior, e aí a gente indica como também uma mudança significativa, é que o devedor somente poderia apresentar a sua defesa depois de que o juízo estivesse garantido. Com isso, o credor buscava um bem a ser penhorado e só depois que este bem fosse localizado é que se poderia iniciar uma fase de defesa. Essa fase de defesa, muitas vezes, o título continha alguma irregularidade e o processo, então, caminhava durante anos com grandes despesas para depois se verificar que era um processo inócuo e o devedor tinha razão. Hoje o devedor pode apresentar sua defesa num prazo de 15 dias a partir da sua citação, que vai dar também uma grande celeridade ao processo. Agora, essa celeridade significa o quê? Você pode resolver resolução em 3 meses, 2 resolução meses? muito mais rápida. Os processos judiciais no Brasil, eles têm uma resolução um pouco lenta, né? Nós imaginávamos na lei passada que um processo de execução teria uma duração de cerca de 2 anos. Hoje essa duração estaria reduzida com a nova lei para em torno de 6 a 9 meses. 6 a 9 meses. Sempre dependendo da necessidade de localização de bens. Aí é que eu diria que a importância de um cadastro para as nossas... Agora, eu queria pedir uma opinião do Dr. Luiz, que eu acho do Dr. Luiz Lemos Leite, que me parece importante, que é a questão do cadastro, Dr. Luiz. Porque essa lei ela fica inócua se no início da operação não for feito um cadastro que discrimine bem os bens que a empresa tem, essa questão toda. Como é que o senhor vê isso, Dr. Luiz? Sabe, uma orientação nossa, que é de boa praxe, que é exatamente no momento que a empresa se organiza, ela segue naturalmente o manual da ANFAC.
quando você consegue conquistar um cliente, a primeira coisa que tem que fazer é o cadastro, fundamental. E nós temos um modelo de cadastro que atende exatamente a todos esses objetivos. E, particularmente, no momento, existe um outro dado, que é exatamente uma exigência do COAF. Então, o COAF exige que nós tenhamos um cadastro feito por nós, atendendo a determinados requisitos, a determinados procedimentos. Acho que a empresa que proceder dessa maneira, ela tem condições, como credora, de dispor do bem numa oportunidade de uma execução. Essa é uma medida... uma orientação da ANFAC, né? Muito importante para que você consiga implementar a lei e atingir os objetivos dentro do prazo que o doutor José Luiz falou. O senhor havia comentado conosco anteriormente a questão da penhora de bens, de você poder penhorar, doutor José Luiz, inclusive a receita que a empresa vem a ter. Explica um pouco isso para o empresário familiar. No acervo de bens penhoráveis, o principal bem é o dinheiro, né? E essa lei traz a inovação de possibilitar a chamada, já conhecida, penhora online, que não tinha fundamento legal. Essa penhora online é aquela que se dá através do Sisbacen, o próprio Banco Central, mediante determinação judicial, passa para o sistema uma ordem de penhora para a penhora dos ativos financeiros. Mas o que a gente também verifica é que muitas vezes as empresas não têm ativos financeiros em conta, né? Ou quando tem, nem sempre o dinheiro que está em uma conta de uma pessoa jurídica não está disponível para ser penhorado. E aí a lei traz uma outra inovação, que é a possibilidade da penhora de percentual do faturamento. Então, estando a empresa em atividade, o juiz pode nomear um depositário que irá à empresa e passará a acompanhar o seu faturamento, e parte desse faturamento será destinado ao pagamento do credor. Muito obrigado. Então, Luiz, de fato essa lei muda o mercado, eu acho que ajuda em aumentar o volume de negócios. O senhor acha realmente que com essa mudança nós vamos ter uma alteração no perfil das operações de fomento mercantil? Eu entendo que sim, uma vez que você tem meios, inclusive amparados em lei, no sentido de simplificar todos os procedimentos que existiam até então. Hoje o procedimento é bastante objetivo, uma vez que o próprio credor, desde que ele tenha conhecimento, desde que ele tenha uma base, um bom levantamento patrimonial da empresa cliente, que eventualmente devedora, ele mesmo indicar os bens a penhora. Queria agradecer muito aqui a presença do Dr. Luiz Lemos Leite, Dr. José Luiz Dias da Silva, explicando para vocês esse assunto, e com certeza a gente vai ter outros programas detalhando mais a fundo cada um desses pontos. Muito obrigado pela presença e até a próxima.